Bom dia, quinto ano. Como vocês estão, não é isso? Prontos para mais um dia de aula? Então vamos lá, né? Tenho para mim que ficou essa atividade aqui, ó, para ser respondida. Então, por favor, vocês façam a conclusão dela, tudo bem? Me enviem no privado. Assim como eu também vou pedir para os que estão presentes em sala de aula. Eu acredito que essa atividade não foi concluída. Pergunta-se o seguinte, mais um desafio. Justifique a afirmativa a seguir. As cidades estabelecem relações entre si? Isso é uma afirmação e você vai dizer se sim ou não e que tipos de relações elas estabelecem, ok? Então, vou deixar essa pergunta como se fosse uma pergunta pessoal, diante do que nós estudamos. E por fim, nós temos aqui aquele questionário, né? O que aprendi, quais foram os temas que vocês sentiram mais dificuldades, os que realmente vocês não aprenderam e aqueles que realmente vocês conseguiram, alcançaram, compreendê-lo. Tudo bem? Qualquer dúvida, só perguntar. Pois então, nós vamos para este novo assunto aqui, ó. Tá vendo ele? Exatamente, nós vamos para este novo assunto. O título é Crescimento das Cidades. Justamente isto. Eu sempre vou voltar, tá, gente? Pra gente poder sempre falar do assunto atual. Nós vimos o êxodo, nós vimos as migrações, né? E diante de tudo isso, também observamos que não houve um crescimento populacional. Porém, diante do êxodo, diante da migração, que foi uma migração interna, algumas cidades, né, em especial as cidades principais que foram aglomeradas por esses cidadãos que vinham de fora, vamos dizer que teve um acréscimo muito grande de pessoas, um acréscimo muito grande populacional dentro das cidades, de onde eles iam para onde eles iam, certo? E com isso, houve uma instabilidade. Não estou falando de estabilidade, instabilidade. Por que instabilidade? Instabilidade eu me refiro porque, por exemplo, supondo que Bom Conselho supra as necessidades dos cidadãos da nossa terrinha, né? Todos os cidadãos tenham, de certa forma, suas residências, saneamento básico, educação, alimentação, emprego, tudo isso no conforme, né, do que se espera em uma cidade. Mas a partir do momento que essa cidade vai se chegando, pessoas de fora vão se aglomerando. Então, a cidade em si, ela não está pronta para receber essas pessoas, esse grande número de pessoas. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas que não foram recebidas da melhor forma, não que elas tenham sido expulsas ou algo do tipo, mas elas não tiveram lugar preparado, esquematizado para esse recebimento, elas ficam muito à mercê de várias coisas. Vocês olhando aqui essa imagem, eu acredito que vocês observem já uma diferença de moradias, né? Vocês observam que aqui nós temos como se fosse uma favela, aqui mais embaixo, né? E aqui mais em cima prédios, né? Prédios de nível alto, de pessoas que possuem uma estabilidade financeira melhor. Pois é, então, o que quer dizer? Essas pessoas estão aglomeradas justamente em morros, que é o que mais acontece, vão para as periferias, que ficam bem distantes do centro da cidade, então elas ficam distantes de atendimento médico, muitas vezes acabam não tendo saneamento,
oferta de água, oferta de emprego, se torna uma mão de obra muito barata. Qualquer emprego que vier para poder manter sua família será bem-vindo, possa ser que valor for e possa ser que emprego for. Então vocês vejam que é uma instabilidade, né? Uma instabilidade econômica, uma instabilidade na cidade como um todo. É o que ocasiona. Então, são pontos que mostram as desigualdades entre os habitantes. Há construções, em especial, em encostas, em morros, que oferecem riscos de desabamento, porque ali não foram lugares específicos, ideais para se construir conjuntos habitacionais, né? É o que muito acontece. Então, quando houve essas migrações, esse êxodo rural, ainda hoje, nos dias atuais, essa é uma imagem atual, né, na realidade. É por isso que muitas pessoas, um grande número populacional, está concentrado na área litorânea, porque é onde se oferece mais condições de emprego. Então, muitas dessas pessoas não moram perto dos seus empregos. Às vezes precisa pegar 2 conduções, um metrô, um ônibus, sai muito cedo para poder estar no horário. Então, a qualidade de vida desse cidadão é muito baixa. É muito baixa. Tem pouca convivência familiar, trabalha demais, às vezes não tem horários, nem para ir, nem para vir. Entende? Tudo isso gera muitas dificuldades. Então, o que temos aqui? Nós temos aqui os primeiros passos, que pergunta-se o seguinte, são perguntas às quais vocês terão que responder, perguntas pessoais. A imagem retrata uma situação bastante comum nas paisagens da cidade brasileira. Que situação é essa? Eu acabei de dizer, eu acho que você já deve ter entendido. A segunda, por que paisagens como essas surgem em algumas cidades? Também Tia falou, né? Tia falou sobre a questão da aglomeração, a saída de muitos cidadãos das suas terras, da sua terra natal, em busca de melhores condições, e acaba que há essa inflação, esse enxame, digamos assim, de pessoas, e a cidade não foi projetada para suportar essa quantidade de pessoas, né? Ela foi projetada até certo ponto, depois disso é aquele Deus nos acuda. Na área urbana do seu município, há paisagens como a da imagem? Bom, se você não sabe, desde já quero lhe dizer, sim, nós temos. Nós temos periferias aqui em Bom Conselho, entre elas uma das mais conhecidas, que é a Cidade de Deus, mas que na realidade foi apelidada assim, então não é este o nome da rua. Fora que nós temos outros lugares que ficam distantes do centro da cidade e que foram construídas casas devido à questão financeira dessas pessoas, né? Que não poderiam e nem podem alugar, locar ou até mesmo comprar uma propriedade próxima do comércio, ok? Bom, gente, esse é o tema e essa é a nossa aula de hoje. Somente isso. Eu poderia dar continuidade porque assunto não nos falta. Mas como nós temos apenas uma aula, eu vou deixar para as outras a gente dar uma adiantada nessas 2 páginas que seguem, para a gente poder fazer o exercício da atividade seguinte. Tudo bem? Então, por enquanto é só. Se houver mais alguma coisa, eu acrescento e coloco para vocês. Um beijo enorme e todos fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.